Sanaum, o campo de jogos, Far Rockaway, dia. A imagem começa granulada, como um filme antigo de 8mm. Vemos crianças correndo em um campo aberto. O som ambiente é o de risadas distantes e o vento soprando na grama alta. A câmera foca em um pequeno Richard Feynman, cerca de 8 anos, observando um pássaro em uma cerca. Esqueça tudo o que te disseram sobre inteligência. Esqueça os diplomas na parede, os testes de Q e as listas de vocabulário. A maioria das pessoas passa a vida inteira em uma sala de aula aprendendo a decorar etiquetas, acreditando que dar nome às coisas é o mesmo que compreendê-las. É o maior erro da história da educação. E Richard Feynman descobriu isso da forma mais humilhante possível. Um garoto se aproxima de Richard. Ele aponta para o pássaro. Ele tem um ar de superioridade, o tipo de criança que tira nota máxima em ortografia. Ei, Feynman, tá vendo aquele pássaro ali no poste? Sabe que tipo de pássaro é aquele? Richard olha. Ele encolhe os ombros, um gesto simples de honestidade intelectual. Não faço a menor ideia. É um tordo de garganta marrom. Seu pai não te ensina nada? Aquele garoto sentiu o sabor da vitória. Ele tinha o nome. Ele tinha a etiqueta. Para ele, Richard era o burro. Mas Richard apenas sorriu para si mesmo. Ele não se sentiu estúpido. Ele sentiu pena. Porque o que o pai Velo ensinou naquele mesmo campo dias antes era algo que aquele garoto, e provavelmente os professores daquele garoto, passariam a vida inteira sem entender. Cena 2. Flashback. O campo. Dias antes. Vemos Melville Feynman, um homem com um olhar curioso, mas mãos de trabalhador. Ele não usa jaleco, mas sim num terno simples de vendedor. Ele está agachado ao lado de Richard, observando o mesmo pássaro. Melville. Vê aquele pássaro, Richard. Sabe o nome dele? Em italiano é um Ciutolaida. Em português é um Bondit. Em chinês é um Chonglongta. Em japonês é um Katano Teada. Ele faz uma pausa dramática. O som da natureza ao redor parece aumentar. Melville. Agora, Richard, você pode saber o nome desse pássaro em todas as línguas do mundo. E quando terminar, você saberá absolutamente nada sobre o pássaro. Você saberá apenas sobre os seres humanos e como eles o chamam em lugares diferentes. Então, vamos olhar para o pássaro. Vamos ver o que ele está fazendo. V-O. O tom fica mais profundo, mais filosófico. Isso é o que explode a mente quando você realmente processa. Nós vivemos em um mundo de dicionários, não de fatos. A escola te ensina que se você sabe que F igual a ma, você entende física. Mentira. Você apenas sabe como os físicos decidiram nomear a relação entre força e aceleração. Melville estava desmontando o maior mito da sociedade moderna, a confusão entre o rótulo e o conteúdo. Cena 3. Close-up no pássaro. A câmara se aproxima de forma impossível do pássaro. Vemos detalhes microscópicos das penas. O som é amplificado, o som do bico batendo nas penas. Melville. Olha como ele bica as penas, Richard. Por que ele faz isso? Richard, jovem. Talvez porque ele queira ficar bonito? Melville. Não, ele está coçando. Existem pequenos flocos que saem das penas, e piolhos comem esses flocos, e nas juntas das patas dos piolhos há uma cera, e ácaros ainda menores se alimentam dessa cera. Esses ácaros não digerem bem, então sai um líquido doce, e criaturas ainda minúsculas vivem nesse líquido. V.O. Feynman admitiria anos depois que os fatos biológicos do pai dele provavelmente estavam errados. Não importava. O que Melville estava entregando não era um verbete de enciclopédia, era um microscópio mental. Ele estava ensinando o filho a ver a vida como uma boneca russa de complexidade infinita. Enquanto o garoto do playground parou no tordo, Feynman estava olhando para uma cadeia oculta de vida que ninguém mais percebe porque eles estão ocupados demais lendo a legenda. O garoto tirou nota 10. Feynman ganhou o Prémio Nobel. Mas quem realmente ganhou o jogo foi o homem que nunca teve a chance de ser cientista. Corte para uma imagem de Melville olhando para o horizonte com um leve sorriso. V.O. O nome dele era Melville Feynman. Ele vendia uniformes militares e ele tinha um plano para o filho que começava antes mesmo de Richard nascer. Um plano que a maioria de nós, hoje,
Ignora em favor de aplicativos de aprendizado e apostilas coloridas. Quer saber como ele transformou o filho de um vendedor de uniformes no homem mais brilhante do século XX? Ele começou com azulejos de banheiro. Cena 4. Uma cozinha em Long Island, anos 20, dia. Vemos Richard Feynman ainda bebê, sentado em uma cadeira alta. O som de louças sendo lavadas ao fundo. Melville chega com um saco de papel pardo. Ele despeja o conteúdo na bandeja da cadeira. Dezenas de azulejos de banheiro sobrando de uma reforma. Brancos e azuis. Melville Feynman nasceu em Minsk, no Império Russo. Ele chegou à América aos 5 anos, com um sonho de ser cientista. Mas, para um imigrante judeu no início do século XX, sem dinheiro ou conexões, as portas dos laboratórios estavam trancadas com cadeado. Ele acabou vendendo uniformes militares para sobreviver. Mas ele tinha um segredo. Melville sabia algo que os generais e académicos ignoravam. Se você não pode ser o cientista, você pode criar a mente que mudará a ciência. Antes de Richard nascer, ele disse à esposa: se for um menino, ele será cientista. E ele começou a treinar esse cérebro antes mesmo do menino saber falar. Melville começa a alinhar os azulejos como dominós. Richard bate neles, eles caem e ele gargalha. Melville sorri, mas então começa a fazer algo diferente. Ele organiza 2 brancos, 1 azul. 2 brancos, 1 azul. Lucille, mãe de Richard. Melville, deixe o pobre menino em paz. Se ele quiser colocar um azulejo azul onde ele bem entender, deixe-o. Melville, sem desviar o olhar. Não, Lucille. Eu quero que ele entenda o que é um padrão. Eu quero que ele veja que o mundo tem uma lógica repetitiva. Isso é matemática elementar. Narrador, VO. Presta atenção aqui. Não havia números. Não havia equações de segundo grau ou fórmulas de Bhaskara em um quadro negro. Havia apenas azulejos coloridos e um pai que entendia que a matemática, em sua essência mais pura, é apenas a arte de notar o que se repete. Melville estava instalando o sistema operacional no cérebro do filho. O resultado? Quando Richard chegou ao jardim de infância, a professora enviou uma carta para casa. Ela estava assustada. O menino conseguia prever padrões complexos de tecelagem antes mesmo de terminá-los. Ele não nasceu com um superpoder. Ele apenas foi ensinado a olhar onde todos os outros eram ensinados a apenas ver. Cena 5. Sala de conferências, 1966. Dia. Corte brusco para Richard Feynman, agora um homem adulto, cabelos grisalhos, diante de uma plateia de professores de ciência. Ele segura um livro escolar colorido. Ele parece frustrado. Feynman, para a plateia. Eu abri este livro de ciências para crianças. Havia 4 fotos. Um brinquedo de corda, um carro, um menino em uma bicicleta. Embaixo de cada uma há a pergunta: o que faz isso se mover? Eu esperava que o livro explicasse como a mola funciona, como o motor queima combustível, como os músculos convertem energia química em movimento mecânico. Compreensão real. Ele joga o livro na mesa com um estrondo. A resposta do livro era uma única palavra: energia. A energia faz com que se mova. Capítulo encerrado. Passem para a página 4. Aqui está a desmistificação brutal que você precisa entender. Energia é uma palavra, é uma etiqueta, é um uniforme. Dizer que um cachorro se move por causa da energia não explica absolutamente nada sobre o cachorro. É apenas uma forma de parar de fazer perguntas. É o que as escolas fazem. Elas te dão um nome para que você sinta que entendeu, e assim você para de investigar o mistério. É um anestésico intelectual. Cena 6. Flashback. A caminhada no quintal. Melville e Richard caminham. O pequeno Richard aponta para o brinquedo de corda. Pai, o que faz o brinquedo andar? A mola, Richard. E como a mola foi enrolada? Eu a enrolei, com a minha mão. E como você conseguiu mover sua mão? Porque eu comi hoje. E de onde vem a comida? Ela cresce na terra. E por que ela cresce? Porque o sol está brilhando lá fora. É o sol que está fazendo esse brinquedo andar, Richard. Eu só pegou um caminho muito longo e complicado para chegar até aqui. Você percebe a diferença? O livro deu uma palavra estéril que encerra o diálogo. O pai deu uma jornada. Ele conectou um brinquedo de metal barato à fusão nuclear de uma estrela a 150 milhões de quilômetros de distância. Melville propôs um teste que Feynman levaria para o resto da vida.
Se você não consegue explicar como algo funciona sem usar palavras técnicas, então você não aprendeu o objeto, você aprendeu apenas o nome dele. Sem usar a palavra energia, me digam o que vocês sabem sobre o movimento de um cachorro. Se não conseguirem, vocês não são cientistas. Vocês são apenas bibliotecários de definições vazias. Mas Melville não estava satisfeito em apenas ensinar física e matemática. Ele queria ensinar algo muito mais perigoso, a coragem de admitir o que você não sabe. E ele usou um carrinho de brinquedo e uma bola para dar a lição que destruiria a autoridade de qualquer professor medíocre que Richard encontrasse no futuro. A bola dentro dele rola para trás. O mistério está prestes a ser revelado. Cena 7. A calçada em Far Rockaway, tarde. Vemos o pequeno Richard correndo com um daqueles carrinhos de metal vermelho clássicos, com uma gradezinha ao redor. Dentro do carrinho há uma bola de borracha. Ele puxa o carrinho com força e para de repente. A câmera foca na bola. Quando ele puxa, a bola vai para trás. Quando ele para, ela rola para a frente. A maioria de nós foi treinada para ser um resolvedor de palavras cruzadas. Se vemos algo estranho na natureza, corremos para o glossário. Richard viu a bola se movendo de forma contraintuitiva e correu para a maior autoridade que conhecia. Pai, por que a bola faz isso? Quando eu puxo o carrinho, a bola vai para o fundo. Quando eu paro, ela bate na frente. Por quê? Um professor comum preocupado com o cronograma diria uma palavra: inércia. Escreva no caderno, Richard. I-N-E-R-C-I-A. Cai na prova de quinta-feira. E nesse momento, a curiosidade de Richard morreria. O mistério seria empacotado e guardado em uma gaveta mental. Mas Melville não era um burocrata do ensino. Ele era um mestre da realidade. Abaixando-se ao nível do filho. Richard, esse é um princípio geral. As coisas que estão se movendo tendem a continuar se movendo, e as coisas que estão paradas tendem a continuar paradas, a menos que você as empurre com muita força. Ele olha nos olhos do menino. A música diminui, criando um vácuo de silêncio. Mas a verdade é que ninguém sabe por que isso acontece. Parem tudo. Vocês ouviram isso? Ninguém sabe. Essas são as 5 palavras que nenhum sistema escolar no mundo tem coragem de dizer a uma criança. O sistema não premia a honestidade, ele premia a completude, mesmo que seja uma completude falsa. Melville estava ensinando a Richard a lição mais valiosa de um cientista, a fronteira do conhecimento. Ele mostrou onde a explicação termina e o mistério começa. Ele não deu um nome para esconder a ignorância, ele deu a honestidade para alimentar a busca. Olhe de novo, Richard, olhe de lado. Richard puxa o carrinho novamente, mas desta vez ele observa o movimento em relação ao chão, não ao carrinho. A câmera mostra. A bola não se moveu para trás, a bola ficou parada no espaço, enquanto o carrinho avançava por baixo dela. Os olhos brilhando. Ela não foi para trás, o carrinho é que foi para frente. Bum! Explosão mental. Em 3 minutos, Melville ensinou: 1. O fenômeno. 2. A honestidade sobre o desconhecido. 3. A mudança de referencial. Isso é física de nível universitário sendo ensinada a uma criança de 8 anos com um carrinho de metal. Enquanto o resto do mundo decorava que inércia é a resistência de um corpo à alteração do seu estado de movimento, Richard estava aprendendo a observar a estrutura do espaço-tempo. Cena 8. O quarto de Richard. Noite. Melville está sentada em uma poltrona, com Richard no colo. À frente deles, um volume pesado da Enciclopédia Britânica. Eles estão lendo sobre o Tyrannosaurus Rex. Todas as noites eles viajavam, mas não era uma leitura passiva. Melville tratava os dados como se fossem matéria-prima para a construção de mundos. Este dinossauro tem 7 metros de altura e sua cabeça tem 2 metros de largura. Ele fecha o livro por um momento e olha para a janela do segundo andar onde eles estão. Vamos ver o que isso significa, Richard. Se esse dinossauro estivesse em pé aqui no nosso quintal, ele seria alto o suficiente para colocar a cabeça por essa janela onde estamos agora. Mas a cabeça dele seria larga demais para passar pelo vão. Ele ficaria lá fora, olhando para nós, mas não conseguiria entrar. 7 metros não era mais um número abstrato em um papel. Era um monstro pré-histórico respirando no vidro da janela. Feynman pegou o que ele chamaria mais tarde de a mesma doença.
Para o resto de sua vida, diante de qualquer equação de física quântica, de qualquer relatório do governo sobre o desastre do Challenger, a primeira pergunta dele era sempre: como isso se parece na vida real? Cena 9. O escritório de Melville. Dia. Vemos Melville cercado por amostras de tecidos de uniformes. Ele toca o pano, verificando a resistência. Ele parece cansado, mas seus olhos ainda brilham com aquela faísca intelectual. Melville passava o dia vendendo disfarces. Ele vendia as dragonas, os botões dourados, o tecido que dizia ao mundo quem era importante e quem não era. Ele via homens comuns vestirem um uniforme e, de repente, exigirem respeito. E ele via esses mesmos homens tirarem o uniforme e voltarem a ser apenas humanos vulneráveis. Ele sabia, por profissão, que o uniforme é uma mentira conveniente. Melville, para Richard, anos depois, apontando uma foto no jornal. Olha esse homem, Richard, é o Papa. Todos estão se curvando diante dele. Por que eles fazem isso? Por causa do chapéu? Por causa da roupa. Se você tirar o chapéu, ele tem os mesmos problemas que todo mundo. Ele janta, ele vai ao banheiro, ele sente medo. Nunca se deixa enganar pela roupa, pelo título ou pelo nome. Narrador. O pássaro tem um nome, mas o nome é um uniforme. O conceito de energia é um uniforme. O cargo de professor-doutor é um uniforme. Melville estava criando um rebelde. Ele estava preparando o filho para entrar na sala mais secreta e intimidadora do mundo e não baixar a cabeça para ninguém que não soubesse do que estava falando. E essa sala tinha um nome: Los Alamos. O lugar onde a bomba atômica estava sendo construída e onde todos os uniformes da ciência mundial estavam reunidos. A música se torna tensa, rítmica. Vemos vultos de homens com chapéus e pastas pretas. Aos 24 anos, Richard Feynman ia descobrir se as lições do vendedor de uniformes de Far Rockaway funcionariam contra os deuses do Olimpo científico. E a resposta? Bem, a resposta mudaria o curso da história humana. Cena 10. Los Alamos, Novo México, 1943. Dia. A imagem muda de tons sépia para um deserto árido e poeirento. Cercas de arame farpado, guardas armados e jipes militares. Vemos Richard Feynman, agora com 24 anos, carregando uma mala. Ele parece jovem demais, quase um intruso, entre homens de terno e expressões sombrias. Imagine que você tem 24 anos. Você acaba de ser recrutado para o projeto mais secreto e perigoso da história da humanidade. Você entra em uma sala e ao seu redor estão os titãs. Robert Oppenheimer, o homem que citaria o Bhagavad Gita ao ver o Apocalipse. Hans Bethe, o gigante da astrofísica. E o próprio Niels Bohr, o pai da mecânica quântica. O homem que era tratado como um semideus vivo. A câmera foca no rosto de Feynman. Ele não parece intimidado, ele parece curioso. Qualquer outro jovem físico naquela sala estaria paralisado. Eles falavam em sussurros, eles concordavam com cada palavra que Bohr dizia, não porque a lógica fosse impecável, mas porque era Bohr quem estava falando. Eles estavam olhando para o uniforme, eles estavam olhando para o chapéu do Papa. Mas Richard estava de volta ao quintal em Far Rockaway, ouvindo o pai explicar que por baixo da seda e do ouro, todo homem vai ao banheiro da mesma forma. Cena 11. Sala de reuniões, noite. Luzes de tungstênio, fumaça de cigarro. Hans Bethe está no quadro negro, escrevendo equações freneticamente. Feynman está sentado no fundo. Bethe termina uma explicação complexa. E, portanto, a massa crítica deve ser calculada desta forma. Alguma objeção? Um silêncio reverencial toma conta da sala. Feynman levanta a mão. Não, isso está errado. Isso é uma loucura. Se você fizer isso, o cálculo explode na metade do caminho. O ar na sala congela. Os outros físicos olham para Feynman como se ele tivesse acabado de cometer um sacrilégio. Bethe para, olha para o quadro, olha para Feynman e começa a rir. V.O. Bethe não ficou bravo, ele ficou encantado. Ele apelidou Feynman de O Trator. Por quê? Porque Feynman era o único que não via títulos, ele via apenas a física. Se a equação não fazia sentido, não importava se ela tinha sido escrita por um gênio ou por um vendedor de frutas.
Melville Feynman tinha vacinado o filho contra a maior doença da inteligência humana, o argumento de autoridade. Cena 12. O teste de Bohr. Niels Bohr e seu filho, Age Bohr, caminham pelo deserto com Feynman. Bohr está explicando uma ideia nova, sussurrando como era seu hábito. V.O. Niels Bohr percebeu. Ele disse ao filho, Age, lembre-se do nome daquele rapaz. Ele é o único que não tem medo de mim. Bohr começou a chamar Feynman para reuniões privadas antes de falar com os outros. Ele usava Feynman como um filtro de besteiras. Ele sabia que se a ideia dele fosse estúpida, Feynman diria, isso é estúpido. Sem polimento, sem o uniforme da etiqueta acadêmica. Cena 13. Analogia. O mapa e o terreno. Vemos um close-up de um mapa mundi antigo, sendo sobreposto por imagens reais de satélite de montanhas e rios. Narrador. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Melville ensinou sobre o Papa e o pássaro é o que chamamos na filosofia de a falácia do rótulo. Pense num mapa. O mapa diz Amazonas, mas o mapa não é o rio. O mapa não tem cheiro de terra úmida, não tem o som das piranhas cortando a água, não tem a umidade que faz sua pele grudar. Se você passar a vida estudando o mapa e nunca molhar os pés, você não conhece o Amazonas. Você conhece apenas a cartografia. Feynman aparece no quadro negro, escrevendo a equação fundamental da eletrodinâmica quântica. P de A para B igual a módulo da soma de todos os caminhos vezes I sobre H barra. A ciência moderna é um mapa colossal. Mas os cientistas medíocres se apaixonam pelo papel e pela tinta. Eles se apaixonam pelas métricas, pelos prémios, pelos nomes complicados como eletrodinâmica quântica. Feynman olhava para essa equação e não via um uniforme matemático. Ele via a realidade subjacente. Ele via elétrons como pequenas probabilidades dançando em todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Eu se recusava a aceitar a matemática pela matemática, se ela não pudesse ser explicada como o dinossauro na janela do segundo andar. Cena 14. O paradoxo do conhecimento. Vemos imagens de galáxias espirais e, em seguida, o interior de um átomo. Mas aqui chegamos ao limite, ao paradoxo que Melville plantou na cabeça do filho com um carrinho de brinquedo. Lembra da inércia? Ninguém sabe por que é verdade. Isso nos leva a uma barreira fundamental. A ciência não é a busca pela verdade com V maiúsculo, é a busca por modelos que funcionam. Nós podemos medir a velocidade da luz com precisão de bilhões de casas decimais, mas ainda não sabemos por que o limite é aquele. Feynman entendia que quanto mais você sabe, mais você percebe que a realidade é um oceano de ignorância cercado por pequenas ilhas de nomes. Melville ensinou que a humildade não é uma virtude moral, é uma necessidade técnica. Se você acha que sabe o nome do pássaro, você para de olhar. Se você admite que não sabe nada, o universo inteiro se abre para você. Cena 15. O Nobel e o desprezo pelo uniforme final. Corte para 1965. Estocolmo. O rei da Suécia está entregando a medalha do Prêmio Nobel a Richard Feynman. As luzes são cegantes, aplausos estrondosos. Em 1965, Feynman recebeu o uniforme supremo, o Prêmio Nobel de Física. Para qualquer outro, esse seria o ápice da existência. Para Feynman, foi um incômodo. Ele quase recusou o prêmio. Por quê? Porque o prêmio era outra etiqueta, outro chapéu do Papa. Feynman, eu não gosto de honras. Honras são dragonas. Honras são uniformes. Meu pai me criou assim. Eu não vejo o prémio como algo real. O prémio real é o prazer de descobrir a coisa. É o chute da descoberta. É ver que outras pessoas usam o que eu encontrei. Essas são as coisas reais. A medalha? A medalha é apenas o que os humanos fazem para rotuar o que eles não conseguem sentir. Ele estava no palco mais importante da ciência e seu primeiro pensamento foi o vendedor de uniformes de Minsk que nunca pisou em uma universidade. Porque a medalha era o rótulo, e Melville passou 20 anos ensinando que o rótulo nunca, jamais, é a coisa em si. A música atinge um tom melancólico e épico. Vemos Feynman idoso, olhando para o mar. Mas o que acontece quando o método de Melville encontra a tragédia? O que acontece quando o homem que desmistificou o universo precisa encarar a única coisa que não pode ser resolvida com uma analogia simples? A morte.
E o que Feynman encontrou no Brasil que o fez perceber que o mundo estava, literalmente, aprendendo a ser burro? Cena 16. Um anfiteatro no Brasil. 1952. Dia. Uma sala de aula lotada na Universidade do Rio de Janeiro. O calor é palpável. Estudantes brasileiros, de terno e gravata, seguram canetas tinteiro, prontos para anotar cada palavra do gênio americano. Richard Feynman está no centro, observando-os com uma mistura de fascínio e horror. Se você acha que o problema do nome versus coisa era apenas uma anedota de infância, prepare-se para o choque. Em 1952, Feynman veio ao Brasil para ensinar física. Ele encontrou estudantes que conseguiam recitar leis da termodinâmica de trás para frente. Eles sabiam todas as definições. Eles tiravam notas máximas. Mas Feynman percebeu algo aterrorizante. Eles não tinham a menor ideia do que estavam falando. Vocês estudaram a lei de Brewster? Me digam, qual é o índice de refração da água? A classe inteira responde em uníssono, como um coral treinado. 1,33. Ótimo. Agora olhem para a baía lá fora. A luz do sol está batendo na água e refletindo. Se eu usar um filtro polarizador e girá-lo, o que acontece com o brilho na superfície da água? Silêncio absoluto. Os alunos se entreolham confusos. Ninguém arrisca uma palavra. É aqui que o mito da educação tradicional desmorona. Aqueles estudantes sabiam o nome da lei, eles sabiam o número do índice, mas eles não sabiam que a física era sobre a luz batendo na água que eles viam todo o dia. Eles aprenderam a etiqueta do frasco, mas nunca beberam o remédio. Feynman chamou isso de ensino de autómatos. Ele disse aos oficiais brasileiros: vocês não estão ensinando ciência, vocês estão ensinando a arte de passar em exames. Era o pássaro do playground, mas em escala nacional. Um país inteiro de especialistas que eram, na verdade, apenas papagaios de luxo. Cena 17. O peso do vazio. 1946. A imagem fica sombria. Vemos Feynman sentado em um banco de parque sozinho. Ele parece envelhecido. Melville morreu em outubro de 1946. Arlene, o grande amor de Richard, morrera um ano antes. Melville morreu antes de ver o filho ganhar o Nobel. Ele morreu antes de ver Richard se tornar o ícone cultural da ciência. O vendedor de uniformes de Minsk partiu, deixando para trás um filho que, de repente, não conseguia mais fazer física. A dor da perda de Arlene e de Melville criou um vácuo. Richard olhava para as equações e via apenas papel. O mundo tinha perdido a cor. Feynman observa alguém jogando um prato de papel no refeitório da universidade. O prato gira e balança enquanto voa. A câmara foca no movimento. Mas o método de Melville não morre com o homem. Ele é um vírus de curiosidade. Feynman viu aquele prato girar e, em vez de se afundar na depressão, ele se perguntou: qual é a relação entre o giro do prato e o balanço? Ele começou a calcular apenas por diversão, sem pressão de prémios, sem uniformes. Ele estava de volta ao colo do pai, brincando com azulejos. Aquela brincadeira com o prato giratório levou diretamente aos diagramas de Feynman, à eletrodinâmica quântica e, eventualmente, ao Nobel. A curiosidade pura foi a única coisa capaz de curar o luto. Cena 18. Audiência do Challenger, 1986. Dia. Corte para Washington, D.C. Uma sala de tribunal austera. Câmaras de TV por todos os lados. Generais da Força Aérea, burocratas da NASA e políticos estão sentados em mesas longas. Todos usam seus uniformes mais imponentes. Richard Feynman está lá, já velho, lutando contra um câncer. 40 anos depois da morte de Melville, Richard é chamado para investigar por que o ônibus espacial Challenger explodiu. A NASA apresenta milhares de páginas de dados, gráficos complexos e termos técnicos como anomalias térmicas transitórias. Eles estão usando o uniforme da competência para esconder a negligência. Eles estão tentando enterrar a verdade sob o nome das coisas. Feynman pede uma palavra. Ele tem um copo de água com gelo na sua frente. Ele segura um pedaço de borracha, um O-ring, com um pequeno sargento metálico. Eu peguei esse material que vocês usam nas juntas do foguete. Eu o coloquei em água gelada por alguns minutos. Ele tira a borracha do gelo e solta o grampo. A borracha permanece deformada. Ela não volta ao lugar. Ela está rígida como pedra. Eu descobri que quando você resfria essa borracha a 0 graus, ela perde a resiliência. Ela não veda mais. E o Challenger decolou em uma manhã congelante. Eu acredito que isso tem alguma relevância para o nosso problema.
Em 30 segundos, com um copo de gelo de 5 centavos, o filho do vendedor de uniformes destruiu a burocracia de bilhões de dólares da maior agência espacial do mundo. Ele não usou estatísticas, ele não usou jargão, ele apenas olhou para o pássaro. Ele mostrou a coisa real, enquanto todos os outros discutiam o nome da falha. Melville estava naquela sala. Ele estava no sorriso de canto de boca de Richard, enquanto o mundo finalmente via a verdade nua. Cena 19. O jardim. Entardecer. Feynman está em seu jardim, observando uma flor. A luz do sol poente doura as pétalas. Feynman escreveu uma vez que se sentia fisgado. Como alguém que recebeu algo maravilhoso quando criança e passa o resto da vida tentando encontrar aquilo de novo. Ele não falava de dinheiro ou fama, ele falava da sensação de ver. Eu tenho um amigo artista que segura uma flor e diz, veja como ela é bonita, e eu concordo. Mas então ele diz, eu, como artista, consigo ver a beleza, mas você, como cientista, desmonta tudo e ela se torna uma coisa sem graça. Eu acho que ele é louco. A câmera mergulha na estrutura celular da flor, revelando um universo de máquinas moleculares. A beleza que ele vê está disponível para mim e para qualquer um, mas eu vejo uma beleza mais profunda. Eu vejo as células agindo como fábricas complexas. Eu vejo a cor da flor e me pergunto, por que ela evoluiu para atrair insetos? Isso significa que os insetos também veem cores? A ciência só adiciona o mistério e a maravilha, ela nunca subtrai. Esta é a herança de Melville Feynman, um homem que nunca teve um diploma, mas que deu ao mundo o maior presente que um ser humano pode receber: a recusa em aceitar o uniforme da ignorância disfarçada de conhecimento. Richard Melville, no passado, caminhando para longe da câmera, desaparecendo na luz do horizonte. A próxima vez que alguém lhe der um nome difícil para algo, lembre-se de Melville. Pergunte, mas como isso se parece de verdade? Não se contente com a etiqueta. Olhe para o pássaro, olhe para os azulejos, olhe para o gelo no copo, porque a realidade é muito mais bonita do que qualquer dicionário jamais poderá descrever. Se você quer aprender a ver o mundo como ele realmente é, inscreva-se. A jornada